Fala pessoal, eu sou o Pedro e, como prometido, estou aqui para gravar a série de vídeos sobre esse livrinho aqui, que eu falei no meu Facebook. Ele se chama Gospel Centered Youth Ministry, ou em português, Ministério de Jovens Centrado no Evangelho. Para introduzir aqui o livro, ele é publicado pela editora Crossway, uma editora de confiança dos Estados Unidos. Ele tem um selo aqui do The Gospel Coalition, digamos assim, como uma espécie de Liga da Justiça de grandes teólogos americanos de confiança também. Se você não conhece The Gospel Coalition, procure no Google e conheça. E ele é editado ou organizado aqui pelo Cameron Cole e pelo John Nilsson. Ele não é um livro só desses dois autores, São vários capítulos sobre vários temas escritos por vários pastores e líderes que falam sobre áreas distintas e importantes do ministério de jovens. Esse livro é dividido em 3 partes. A primeira parte sobre fundamentos do ministério de jovens, que vai falar aqui do evangelho, do discipulado, do ensino, dos relacionamentos e outras coisas importantes. Ele vai para a segunda parte, que são as aplicações práticas para o ministério. Ele vai falar aqui de liderança, de grupos pequenos, de música, de retiros, momentos de lazer, dessas coisas mais práticas. Ele trata aqui numa terceira parte sobre os frutos do ministério, que ele vai falar aqui basicamente de evangelismo, viagens missionárias e de como servir aos pobres no ministério de jovens. É um livro muito interessante, muito prático. Ele tem a teologia, mas ele sempre parte para a prática, com dicas práticas, com direcionamentos de como começar a fazer, de como implementar alguma coisa no seu ministério de jovens, na sua igreja. Então é um livro muito bom. E, infelizmente, nós não temos em português. É por isso que eu estou aqui, querendo passar para a nossa realidade aqui no Brasil alguns temas desse livro. Eu escolhi 6 capítulos, na verdade mais, mas em alguns deles eu vou resumir 2 capítulos para aproveitar mais o conteúdo. Mas eu escolhi aqui alguns temas mais super importantes para o nosso contexto brasileiro, e também vou dar algumas contribuições minhas aqui. Eu tenho trabalhado com jovens desde cedo, desde a adolescência, e liderando grupos de pré-adolescentes, adolescentes e jovens, e hoje eu tenho o privilégio e o desafio de liderar o Ministério de Jovens, de pastorear os jovens. Então não sou nenhum expert na área, mas vou aqui expor algumas coisas desse livro e de como a teologia também fala a respeito desse ministério. Então, para começar no vídeo de hoje, uma introdução, eu vou falar dos primeiros 2 capítulos sobre as fundações do Ministério de Jovens, que ele vai tratar como o Evangelho, ter o Evangelho no centro, e o discipulado. É o próprio Cameron Cole que escreve o primeiro capítulo, e ele vai falar basicamente que o Evangelho precisa ser o centro, a fundação, ou a base, chame o que você quiser, mas ele precisa ser a essência do Ministério de Jovens. Isso parece óbvio, mas infelizmente não é o que acontece em vários lugares. O que significa isso, E aqui eu queria destacar o foco que ele deu na seguinte frase: é a teologia que define a nossa metodologia. Para mim o livro já valeu por causa disso. Teologia, a verdade de Deus, a verdade do Evangelho, a verdade das Escrituras é que define os nossos métodos de trabalhar o Ministério de Jovens. Infelizmente nós vemos o contrário acontecendo em muitas realidades. A nossa metodologia define a nossa teologia. É como nós queremos que o ministério seja, é as pessoas que nós queremos atrair, o que o mundo está dizendo, como nós queremos parecer. É isso que define a nossa teologia no Ministério de Jovens. Mas ele está dizendo aqui, quando o Evangelho é o centro, é a verdade de Deus que define a nossa metodologia. Partindo disso, ele vai falar de 3 pontos importantíssimos que o Ministério de Jovem precisa ensinar, que o jovem cristão precisa ouvir. O primeiro deles é de onde vem a verdade, qual é a fonte da verdade, e é as Escrituras. Nós precisamos afirmar isso e tratar a Bíblia como a nossa única regra de fé e de prática. O jovem precisa saber que existe uma fonte de verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Dentro dela, os outros 2 pontos são a visão que nós temos de nós mesmos. Nós precisamos ouvir isso. E aqui, principalmente sobre o pecado, sobre a nossa natureza pecaminosa, sobre o nosso problema dos maus desejos, nosso coração idólatra, como Calvino diz, uma fábrica de ídolos. E nós precisamos ouvir sobre nós mesmos. Nós vivemos numa cultura narcisista e principalmente o jovem é orgulhoso
acha que é o mais bonito, acha que é o mais forte, acha que é a melhor pessoa, né? É o super-homem da vida, mas nós não somos, né? E em terceiro lugar, nós precisamos ouvir sobre quem Deus é, quem o Deus Trino é, Pai, Filho e Espírito Santo, quem eles são, o que eles fazem, qual é o relacionamento dele conosco, a ira de Deus, o amor de Deus, a salvação de Deus. Nós precisamos ouvir isso. Teologia propriamente dita, o jovem precisa disso para ser a verdade o centro da vida dele. E se nós compararmos quem nós somos com quem Deus é, nós vamos ver que é aí que o Evangelho entra, né? Existe uma diferença aqui e é onde a mensagem da salvação, do Evangelho de Jesus Cristo entra e os jovens precisam disso. O Evangelho no centro e ele definindo a nossa metodologia e a nossa prática. Nunca ao contrário. Então, o Evangelho precisa ser a nossa fundação. Segundo capítulo, ele vai tratar sobre discipulado. Ele tem algumas frases marcantes aqui que eu separei, né? E a primeira delas, básica, para começar, é o seguinte: a principal função do ministério de jovens na igreja local é fazer discípulos de Jesus. Essa é a principal função da igreja, digamos assim, da missão da igreja, né? É através disso que ela glorifica a Deus, que é o seu propósito maior, né? E concorda isso com a grande comissão. Então o ministério de jovens ele não é diferente da igreja, né? Então a principal missão dele é ir e fazer discípulos, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele define discipulado de uma forma muito boa também, abrangente, mas muito boa para a gente iniciar. Ele diz o seguinte: um discípulo é um aprendiz ao longo de toda a vida que cresce e se aperfeiçoa no relacionamento com Jesus Cristo, né? Então ele vai colocar o relacionamento com Jesus, a doutrina de Jesus, o ensino de Jesus, a prática de Jesus, o se conformar a Jesus, como Romanos 8, 28 e 29 vai dizer, para glorificar a Deus, é importante no discipulado. E dentro disso, ele fala algo que também vale o capítulo. Discipulado é direção e afeição. O papel do discipulador, dos líderes, ou de quem trabalha com discipulado não é só dirigir, dar o direcionamento para a vida, mas amar. Existe afeição, existe uma comunidade amorosa e fraternal que os jovens precisam disso, precisam participar. Então o discipulado é relacionamentos também, né? Afeições, amor entre o corpo de Cristo. E dentro do discipulado ele coloca 3 marcas importantes, né? O que fazer, o que falar, o que um discipulado precisa ter, né? O que nós precisamos passar. Em primeiro lugar ele vai dizer o amor a Jesus. Claro, e aqui envolve a doutrina de Jesus, a verdade de Jesus, a pessoa de Jesus. Em segundo lugar, ele vai dizer o amor ao próximo, aos nossos irmãos na fé e às outras pessoas. E em terceiro lugar, o amor a missões. Isso é muito importante. Nós estamos na época de jovens, nós temos vigor, saúde, força, tempo para dedicar parte da nossa vida a missões. E ele coloca o amor a missões como muito importante. Para finalizar, tem um texto bíblico que eu gosto muito, principalmente em relação aqui à primeira parte do Evangelho no centro, que é o de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 22 ao 24. E diz assim a palavra de Deus: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, Paulo está dizendo aqui que existe um grupo ali que quer ouvir algo, como nós jovens, existe outra tribo ali, outra raça ali, outro grupo de jovens que quer ouvir outra coisa, como judeus e gregos, mas não interessa. O que nós pregamos é o Evangelho de Cristo crucificado e ressurreto por nós. É a mensagem, é a teologia da verdade de Deus, da verdade de Jesus Cristo, que para uns é loucura, que para outros é vergonhoso, que para outros é maluquice, que para outros não serve, que para outros vai de encontro ao nosso ego, que não é atrativo, mas para aqueles que estão pregando e para aqueles que estão sendo salvos, Paulo está dizendo que esse é a sabedoria e o poder de Deus. É a teologia, é o Cristo crucificado, é a pessoa de Jesus que define a pregação, que define a metodologia, que define o ministério de Paulo. E é nisso que eu queria encerrar aqui. É a nossa teologia, a nossa verdade sobre Deus, que define como é que nós vamos fazer o ministério. Uma coisa que a gente vê nas Escrituras, tanto em Atos como no capítulo 10 de Romanos, é que pregar o Evangelho envolve não só a mensagem, mas a forma como a mensagem é entregue. Então, que a nossa teologia, que nosso discipulado possa moldar a nossa prática do ministério de jovens.
Então, eu vou vir depois com outros capítulos, mas nós precisávamos dessa base para começarmos. Eu espero que o resumo de alguns momentos desse livro possa ajudar os ministérios de jovens, ajudar você que vai assistir, e que nós possamos, através da nossa juventude, das nossas mocidades, honrarmos a Deus, anunciarmos o seu Evangelho da forma correta e glorificar o nosso Deus através da nossa juventude e nos nossos ministérios. Deus abençoe vocês, Deus abençoe os ministérios de jovens, e nos vemos nos próximos vídeos. Amém.